Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? A nossa aula de ciências hoje é sobre ecossistemas. Bom, os ecossistemas, o que nós vamos aprender hoje? Nós vamos aprender sobre o habitat, o nicho ecológico, organização ecológica, como é que está isso, como é que está organizado. Nós vamos aprender sobre as relações alimentares nos ecossistemas, quem que faz parte, os desequilíbrios nas relações alimentares, como é que isso acontece, e sobre os biomas brasileiros, sobre cada um. Bom, o que é o habitat de um ecossistema? O habitat de um ecossistema nada mais é do que o endereço que o organismo vivo mora, do que o local que ele vive, certo? Então, geralmente, esses habitats, como nós já estudamos antes, é o ecossistema terrestre, ou aquático, ou aéreo. E você vai dizer qual é o habitat dele. Certo? Já o nicho ecológico é como se fosse a profissão dele. Qual é o papel desse organismo vivo na natureza? Por exemplo, a garça aqui, ela tem um papel, certo? Qual é o papel dela na natureza? O que ela faz? Além de se alimentar, o que ela faz para ajudar o ecossistema? Ela faz com que a cadeia alimentar ela fique equilibrada, certo? Então, ela ajuda, ela tem um papel ecológico aqui na natureza. Nesse ambiente aqui, que é um ambiente aquático, um ecossistema aquático, ela vai fazer com que os peixes, a reprodução dos peixes fique equilibrada. Ela vai comer os peixes e automaticamente vai ter o quê? Um outro animal para comer ela, aqui no caso uma águia, uma cobra, certo? Aqui, esse habitat, qual é o habitat das abelhas? Terrestre e aéreo, certo? E qual é o nicho ecológico, professora? Bem, nesse exemplo aqui, eu coloquei o nicho ecológico das abelhas operárias. A abelha rainha não está aqui, mas eu vou dizer qual é o papel dela no ecossistema. Bom, as abelhas operárias, qual é o papel dela? Fazer a polinização e a produção de mel. E o que mais, professora? Qual é o papel dela no ecossistema? Proteger o quê? A colmeia. Já a abelha rainha só tem um papel, que é o de reprodução, certo? E qual é o habitat delas? No caso da abelha rainha, a mesma coisa da operária. Ela vai estar no aéreo, né? Ou então terrestre, dependendo do local que a colmeia estiver. Claro que a colmeia vai estar onde? Na copa das árvores, vai estar no ar, certo? Só que as operárias saem da copa das árvores para o quê? Atrás das flores, que está aonde? No ambiente terrestre. Bom, aqui eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre organização ecológica. Quando sua mãe arruma a casa, ela arrumou a cozinha, ela fez umas compras, ela arrumou o armário, ela faz uma organização, ela coloca os cereais no local, o produto de limpeza em outro, ela não vai misturar tudo, não é isso? Dentro da natureza também ocorre uma organização ecológica, ocorre um nome para cada animal, para cada sistema, certo? Então, aqui, vou colocar um marcador de texto para poder facilitar, certo? O que é um organismo? Nada mais é do que um indivíduo que possui vida, certo? Poderia ser um vegetal aí, aqui é um lobo-guará. Um indivíduo sozinho, um ser vivo sozinho, uma espécie só, é chamada de organismo. Por exemplo, você é um organismo vivo que é um ser vivo. Você é uma pessoa, certo? Você é uma espécie, a raça humana. Agora, você, junto com seus colegas, com seus amigos, forma-se o quê? Uma população. Ou seja, o que é a população, professora? É o conjunto, é o grupo de várias espécies, de vários organismos vivos. Aqui, nesse caso aqui, do nosso exemplo, do desenho, são vários o quê? Lobos. Guará, certo? E aqui é o quê? O que é população pro, volta aí, é o conjunto de organismos, que você também pode chamar de espécie. Pro, e o que é a comunidade? A comunidade nada mais é do que a população e os fatores não vivos. E várias espécies diferentes. Professora, não entendi nada. É o seguinte, o que é a população? A população nada mais é, ou não, desculpa, a comunidade nada mais é do que o conjunto de várias populações. População de cobra, população de lobo-guará, população de árvores. Então, assim, se você tivesse aqui nessa floresta, você também fazia parte de uma população. No caso, a população o quê? Humana. Aqui existe a população de quê? De lobos, aqui plantinhas e aqui
as cobras. Então, o que é essa comunidade? É o conjunto de populações juntos. E o que é a população? A população nada mais é do que um grupo de organismos vivos da mesma espécie. Já a comunidade são várias populações juntas. E o que é esse ecossistema? O ecossistema nada mais é do que o conjunto de populações juntamente com os fatores abióticos. O que são fatores abióticos? Luz solar, ar, água, solo, E o que é a biosfera? A biosfera nada mais é do que o conjunto do ecossistema. Vamos lembrar como é que está formada a biosfera? A biosfera está formada a biosfera, a parte aérea, a parte que é da hidrosfera, que é a água, e a parte da litosfera, que é o solo. Ou seja, ela é formada por atmosfera, hidrosfera e litosfera. A atmosfera é a parte do ar, o ecossistema aéreo. A hidrosfera é a parte líquida, que é a água, que é aquática. E a litosfera é a parte sólida, que é o terrestre, certo? Que é a crosta terrestre. Agora vamos entender o que é a cadeia alimentar e qual a importância dela na natureza e o que é essa cadeia alimentar. Bom, é preciso vocês saberem que a cadeia alimentar é uma relação que ele vai mexer com o quê? Com energia, com matéria. Nós, seres vivos, precisamos de comer para sobreviver. Eu consigo energia, você consegue energia, os animais conseguem energia através do seu próprio alimento. Ele tem que comer. Os animais, por exemplo, sua mãe faz comida para você comer. Certo? Você está na sua casa, sua mãe faz uma comidinha gostosa e você come. Só que os animais, eles precisam caçar. Os animais são predadores, eles precisam caçar para sobreviver, para comer, para buscar energia por meio dessa alimentação. E aí acontece essa cadeia alimentar, certo? A presa, o predador, tá? O predador, ele vai caçar a presa, ele vai pegar o seu alimento. E o que é essa teia alimentar? A teia alimentar nada mais é do que conjunto, várias cadeias alimentares acontecendo ao mesmo tempo, que são interligadas. Vamos ver um exemplo aqui da cadeia alimentar. Vale lembrar que, dentro de uma cadeia alimentar, existem os produtores, os consumidores e os decompositores. Vou pegar um marcador para facilitar a vida da gente. As plantinhas são seres produtores. O que são seres produtores, professora? São seres que produzem seu próprio alimento. Ou seja, elas vão fazer fotossíntese, certo? Ninguém vai fazer comida para ela, ela vai caçar comida, não. São seres que fazem fotossíntese. O único vegetal que caça seu próprio alimento são as plantinhas carnívoras, que isso é uma exceção. Elas são consumidoras, tá? Já as produtoras, as plantinhas produtoras, que é o nosso caso aqui, são seres heterótrofos ou autótrofos, que eu ensinei isso. São seres autótrofos. Autótrofos conseguem fazer seu próprio alimento. Nós, seres humanos, e os animais consumidores, eles são seres o quê? Heterótrofos. Bom, aqui a borboleta é um consumidor primário, que foi a primeira a consumir o produtor. Toda vez que um consumidor ele consome diretamente a folha, ele é chamado de consumidor primário. O sapo está comendo a borboleta, é um consumidor secundário. A cobra é um consumidor terciário. Os fungos e as bactérias são chamados de decompositores. É importante vocês saberem o seguinte. Como é que está esse fluxo de energia? É o seguinte, o fluxo de energia fica do início ao fim, o fluxo vai crescendo. Como assim, professora? Dos produtores até chegar os fungos e bactérias, essa energia, ela cresce, certo? Então, a energia vai crescer. Bom, aqui um outro exemplo de consumidores, de cadeias alimentares. Vale lembrar o seguinte, dentro de uma cadeia alimentar, existem 3 tipos de consumidores. Eles consumem ou folhas, ou carne, ou folhas e carnes. Consumidor que só consome as folhas são chamados de herbívoros. Consumidor que consome só carne, carnívoros. Consumidor que consome folhas e carne, onívoros. Nós, seres humanos, somos chamados de quê? De onívoros. Como é que está essa cadeia aqui? É o seguinte. Esse produtor é o quê? O capinzinho. O gafanhoto vai comer esse capim, que é chamado de consumidor primário, que é um herbívoro. Esse beija-flor vai comer o quê? O gafanhoto, que é um consumidor secundário, ele já vai ser carnívoro. E essa ave aqui
vai comer o beija-flor, que é um consumidor terciário, que também é carnívoro. E os decompositores são os fungos e as bactérias, certo? Vamos lá. Aqui eu coloquei essas imagens aqui para a gente fazer uma atividadezinha, certo? Vamos lá. Eu vou pegar uma canetinha para nós respondermos juntos. Quem é esse aqui? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. É o seguinte, aqui é o quê? Produtor. Aqui, consumidor primário, consumidor secundário e consumidor terciário. Quem que come quem? O molusco, que aqui é um molusco, tá? Aqui é uma cadeia alimentar aquática, tá acontecendo na água, certo? Esse molusco vai comer o quê? A plantinha, o peixe vai comer o molusco e a garça vai comer o peixe. Pronto. Porque essa cadeia alimentar não tem fungos e bactérias. Porque essa cadeia alimentar, a garça não morreu ainda, coitada. Ainda bem, né? Quer dizer, coitada não, ainda bem. Os fungos e as bactérias ficaram esperando ela morrer. Ela não morreu nessa cadeia, ainda. Vamos lá. Aqui, essa plantinha aqui vai ser o quê? Produtor, certo? Esse besouro vai ser o quê? Consumidor primário. O sapo, consumidor secundário. E a águia vai ser o quê? Consumidor terciário. Pronto. O besouro é chamado de consumidor primário, herbívoro ou carnívoro? Herbívoro. Herbívoro porque ele só come folhas. Já o sapo, carnívoro. A águia, carnívora também. Bom, aqui é o trigo. O trigo vai ser o quê? Produtor. O rato, consumidor primário. E a cobra, consumidor secundário. Professora, como é que vai a energia? A energia vai daqui, ó. Ai, tá, desculpa. A energia é o seguinte. Ela vai, o fluxo de energia é aqui. Certo? Vai crescendo desse lado de cá. Ou seja, do trigo para a cobra. Quem é que tem mais energia? A cobra, que foi o último consumidor. Agora, se tivesse fungos e bactérias aqui, quem é que teria mais energia? Os fungos e as bactérias. Bom, teia alimentar, como eu falei para vocês, são conjuntos de cadeias alimentares interligadas. O que é interligados, professora? Acontece ao mesmo tempo. É o seguinte, pegar a canetinha. Ao mesmo tempo que esse coelho, ele come a cenoura que está aqui no matinho, o gafanhoto come esse mato. O sapo vai comer o quê? O gafanhoto. A cobra come gafanhoto? Não, professora. A cobra vai comer o quê? O sapo. A cobra também come o quê? Esse bichinho que eu esqueci o nome, que é uma espécie de rato. A cobra também come o quê? O pintinho. Apesar que a seta não está nem aqui, mas a cobra também come o pintinho. Basta ela achar. Quem é que come a cobra também? Ó, esse gavião, certo? Aqui, o pintinho come o milho. Porque a seta também do coelho não tá no milho. Geralmente o coelho não gosta de milho, ele gosta mais de cenoura e folhas, tá? Vegetais. No caso, o milho geralmente não é um bom cardápio para ele não gosta de milho. Eu sei porque minha avó já teve coelho. Vamos lá. Teia alimentar. Aqui são várias cadeias interligadas, como eu falei para vocês. Eu vou falar o que é cada um, certo? Vamos lá. A garça vai ser um consumidor. Ele vai consumir o quê? O peixe. O pato também consome o peixe, mas também o pato come o quê? Algas marinhas, algas pluricelulares. O caramujo também come as algas marinhas. E o pato também come o caramujo, certo? O girino, quem é que come o girino? A garça come o girino. Para o que é o girino? É a primeira fase do sapo. É a larva do sapo, é o primeiro estágio de vida do sapo, depois da reprodução. Os sapos adultos têm um filhotinho que é chamado girino. Os sapos comem protozoários, tá? E também os sapos comem as algas. Certo? Vamos lá. Agora vamos falar um pouco sobre desequilíbrio nas relações alimentares. É o seguinte, vou pegar uma canetinha aqui para facilitar a vida da gente, somente a minha, né? Olha só, o gafanhoto deixou de existir. Ele acabou todos os gafanhotos daquele lugar, daquela floresta. O que aconteceu? Automaticamente, o número de sapos também vai cair, porque não tem mais sapo. Morreu os sapos. Por quê? Porque o sapo se alimenta de quê? De gafanhoto. Não tem mais gafanhoto, o sapo morreu. O que vai acontecer com a cobra? Também vai morrer. Porque a cobra não vai ter o seu alimento, não vai poder comer o seu alimento e ganhar energia, ela vai morrer. O que vai acontecer com o lobo-guará? Também vai morrer. Por que, vai morrer? Pelo seguinte, o lobo-guará, ele também vai morrer porque a cobra, automaticamente,
Se bem que essa espécie de cobra, ele não vai ter mais para comer ele, mas tem outros tipos de cobras que comem o lobo-guará. No caso, esse lobo-guará, ele vai continuar vivo na natureza? Não, professora, porque tem outras espécies de cobra. Porém, o que vai acontecer com o matinho? Se o gafanhoto morre, a quantidade de vegetação vai aumentar. Vai ocorrer um desequilíbrio total, né? Então, o que acontece? Essa cadeia que era equilibrada, que era estabilizada, desequilibrou. Mas só que desequilibrou por quê? Ou poluição do ar, ou poluição da água, ou poluição dos solos. Então, os gafanhotos não morreram, eles estão vivos, mas eles foram para outros lugares. Por exemplo, o gafanhoto sai quando ele não tem alimento. Quando acabou o mato, ele vai para outro lugar. Ou então a espécie de gafanhoto foi morto porque o homem colocou um remédio lá para matar a praga, porque o gafanhoto ele sai destruindo tudo, né? Vamos lá. Agora vamos para biomas brasileiros. Nós estudamos biomas na sala de aula, fizemos um trabalho sobre isso, por sinal. Hoje nós vamos só recapitular esses biomas. Lembra aí para mim o que é bioma? Bioma nada mais é do que vários ecossistemas diferentes com características o quê? Semelhantes. São ecossistemas, um conjunto de ecossistemas com características semelhantes. E o que é ecossistema mesmo, que eu não lembro mais? É o conjunto de seres vivos e não vivos em um determinado local. Bom, os nossos biomas brasileiros são Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Qual é o da Bahia, professora? Mata Atlântica. Não esqueça que esse aqui, amarelo. Bom, a floresta amazônica, ela possui uma flora de mata fechada, certo? O clima é quente, úmido, com temperatura média mais ou menos 26 a 27 graus Celsius. Os vegetais se encontram, por ser uma mata fechada, muito juntos entre si, tá? É uma floresta muito rica em seres vivos, em variedade de espécies, tem uma diversidade de espécies. Aqui um dos exemplos é o pica-pau, a arara azul, a onça pintada e esse macaquinho aí. Vamos lá. Bom, a caatinga. A caatinga, eu acho que todos sabem, né? Eu falei um pouquinho também na aula, e vocês apresentaram o trabalho. É uma região marcada com chuvas irregulares, quase que não chove. Uma região muito seca, certo? Tem grandes períodos sem chuva. Esses animais, eles conseguem se adaptar à natureza, a esse clima quente, tá? Quem são eles? Bom, são gambá, ararinha azul, savim, onça parda, veado, tatu-peba, preá e a cutia. E tem outros animais também. Bom, o cerrado, ele tem uma característica interessante, que eles têm altas temperaturas, mas estações bem definidas. Como assim, professora? Por exemplo, na seca, entre maio e setembro, é bem seco mesmo, não é igual a Salvador. Salvador tá chovendo, tá fazendo sol. Não, lá é bem característico. O clima é bem definido, tá? E quando é chuvoso, no caso, ele chove mesmo. De outubro a abril, ele chove bastante. É um ecossistema caracterizado por plantinhas, né? No caso, as árvores são bem pequenas, de pequeno porte, tá? Quais são os animais deles, né? Onça pintada, tamanduá, bandeira, tatu, anta, lobo-guará. Vamos agora ver o Pantanal. Pantanal é um bioma brasileiro que até já fizeram até uma novela com ela. É localizado com relevo, né? É bem plano, tá? Não tem montanhas. É um bioma muito alagado, tem muita água. E é uma transição, no caso, de dois biomas, o Cerrado e a Amazônica. Sinal, Salvador tá chovendo, tá, gente? Mas, enfim. Quais são os animais que vivem no Pantanal? A capivara, o tucano, a onça pintada, a vitória régia, que é uma flora, tá? Faz parte da flora. A fauna, a arara azul, flamengo, Mata Atlântica. A Mata Atlântica é o bioma brasileiro nosso, daqui de Salvador. Quem é que tem, quais são os animais que pode ter lá, na realidade, né? Porque, infelizmente, a Mata Atlântica, ela está sendo extinta, ela está sendo bem desmatada. Há muito tempo atrás, quando eu era criança, vocês não eram nem nascidos, a paralela era toda de Mata Atlântica, hoje você só vê cimento, prédios, tá? Quem são esses animais? Lobo-guará, onça pintada, que eu acho que tem poucas, se tiver na mata fechada mesmo, tem poucas, e algumas espécies de passarinhos.
Bom, aqui é os Campos Sulinos, que também são chamados de pampas, fica no sul do país, tá? É uma vegetação bem baixa, com poucas árvores. Quem são os animais? Onça pintada, sabiá, pica-pau, tamanduá, gato de pampa, e quero-quero. Bom, a nossa aula de hoje acaba aqui, tá? Eu deixo uma recomendação para vocês. Façam a leitura do livro de ciências, das páginas 246 a 257, e leiam também a 260 a 264, e a atividade do livro vocês vão responder mediante a aula de hoje e a leitura do livro. Façam a leitura, tá? Qualquer dúvida, volta para o vídeo, assiste de novo, ou então tira comigo, páginas 250, 265 a 267, 269 e 270. Com essa aula de hoje, encerramos o módulo 1, certo? Deixo aqui um abraço virtual para vocês, que Deus abençoe cada um. Estou esperançosa de nós nos vermos rapidinho. Beijos da Pronea.